Olá pessoal, vamos comentar aqui algumas colocações de vocês, responder algumas dúvidas, vamos ver o que eu consigo. A Erika colocou aqui um vídeo para iniciantes, quem vai começar agora. Bom, para quem vai começar agora, minha recomendação sempre é a carteira do Bradesco, 90% em Tesouro IPCA 24 e 10% Tesouro Selic. Tem interesse em IPCA? Então a carteira do Bradesco casa bem, porque é 90% num título indexado ao IPCA. E aí você vai acompanhando e vai aprendendo, vai acompanhando os vídeos que o conhecimento vem por osmose, como diríamos, né? E outra dúvida, o que rende o juro no caso que reaplica? Ela está perguntando do Tesouro IPCA com juros semestrais. Aí depende do que você vai reaplicar, né? Você vai reaplicar no Tesouro Selic, você vai reaplicar no prefixado, você vai reaplicar no próprio título. Aí é que depende a sua escolha e vai esclarecer a confusão, entende? Então, o que eu vou fazer para mostrar para vocês no canal é reinvestindo esses juros e eles rendendo a Selic, certo? Vou fazer isso aí para a gente mostrar que o Tesouro IPCA com juros não é tão ruim assim quanto pintam. A Carla deu uma ideia bem interessante. Ó. Compensa sacar somente a rentabilidade acumulada no IPCA 45, no caso de ter somente um único aporte em janeiro desse ano, por exemplo, em reinvestir no IPCA 24 a fim de realizar o ganho na marcação ao mercado e depois reinvestir a fim de sofrer menos riscos com a possível crise advindo do exterior que subiria a Selic novamente. É uma ideia bem interessante, mas é uma ideia com vários riscos, né? Ah, por exemplo, esse ano, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu carregar a tela para mostrar para vocês. Então ela está falando numa rentabilidade acumulada no ano de quase 50%, quem comprou em janeiro de 2019. Então você praticamente resgataria um terço do seu valor atual e realocaria num papel mais seguro, que é exatamente o Tesouro IPCA mais 2024. Sim, acho perfeitamente lógico e coerente fazer isso. Qual é o risco? O risco é ou de não vir a crise, certo? Porque muito se fala nessa crise, indicadores, etc, etc, mas ninguém consegue, porque realmente é impossível dar uma data para essa crise. Então a gente vai ter um custo no tempo aí em que a gente poderia estar surfando numa onda positiva no Tesouro Direto. Ah, tudo são riscos, né? Assim como ficar no papel também tem risco, sem dúvida. Porque a gente só pode dizer que esse risco some no dia do vencimento. Aí você não tem mais risco nenhum de marcação do mercado. Mas há risco. Mas nesta lógica, esperando um momento pior e tal, você realocar para um papel seguro, sim, com certeza. Na teoria clássica, tá, o papel usado para isso seria o Tesouro Selic. Mas com o Tesouro Selic derretendo do jeito que está, eu preferiria, como você mesma sugeriu, colocar no Tesouro IPCA 24, que ainda até tem risco de ganho na marcação a mercado, por menor que seja, ainda pode estar lá. E o Selic não, o Selic vai perder rentabilidade. Então é uma ideia interessante, mas tem riscos também, certo? Vamos ver mais comentários. O Jefferson faz um vídeo explicando melhor o juro composto, como ele age, por exemplo, no 35 ou num pré-fixado. Bom, vamos explicar por alto. Assim, ó, o juro composto ele funciona composto mesmo, tá? A gente tem a inflação, vamos supor aí 0,35 mais uma taxa X, 0,35 também, 3,5%, a gente tem que transformar tudo em unidade. Então, por exemplo, esse A35 vai render 7,12% ao ano até 2035. Só que isso vai mudando, né? Porque ele, como a gente não sabe a inflação, ele tem uma coisa que se chama VNA, valor nominal atualizado. Esse valor nominal atualizado, ele é reajustado pelo IPCA todo dia 15 de cada mês. E esse dado tem no site do Tesouro Direto. Se está difícil de achar no site do Tesouro, coloca Ambima VNA que vem todos, inclusive do Tesouro Selic. Nos prefixados, esse VNA sempre é R$ 1.000, tá? Então aquilo aí é reajustado, e como o preço do título ele dança conforme a taxa, porque a taxa muda 3 vezes ao dia,
a calculadora interna lá do programinha que roda o site do Tesouro Direto, ela já calcula automaticamente para nós. Então, assim, ó, Jefferson, a gente só vai ter certeza desse juro composto no vencimento do título. Aí sim. Ou se você tiver uma taxa de resgate absolutamente igual à taxa que você comprou o papel. Aí você vai ter o juro composto exatamente direitinho do período que você ficou com o papel. Mas realmente coincidir a taxa no resgate é uma coisa bem difícil mesmo. Tá? Então o juro composto, ele é juro composto. Está rendendo, por exemplo, R$ 1.000, rendendo 1% ao ano. No primeiro ano tem 1.001, no segundo ano não é 1.002, né? É 1.001. Opa, vamos botar aqui. Como é que é? 1.001, 1%, 1,01. Aí fica 1.011,01 e assim por diante. Então, gente, é isso aí, tá? O juro composto vai sempre somando ao que tinha no ano anterior. Só que a gente só tem o juro composto completo na data do vencimento. Por quê? Porque antes disso, o papel, o preço do título, ele está nadando, ele está surfando na onda do mercado. Ele está indo na curva de juros do momento econômico vigente, certo? Se a taxa baixar, você tem um ganho acima do contratado, e se a taxa subir, momentos de crise, você tem um ganho menor do que o contratado se fizer o resgate antecipado. No final do prazo, você sempre tem o juro composto daquela taxa lá, que no caso do 35, para uma taxa constante de inflação de 3,5% e uma taxa contratada de 3,5% no papel, daria 7,12% ao ano, certo? Muito bem, vamos ver mais perguntas. O Jonatas está perguntando sobre os gráficos que eu uso dos juros futuros, que é o DI1F 22, DI1F 25, 27 e 29. Tá? O que eu faço ali, gente? Jonatas, eu faço ali análise técnica. Tá? Eu dou uma olhada ali, vejo qual é a tendência e tal. É esse o meu comentário. Tá? Claro, só que eu sempre relaciono com algum fato que está acontecendo para explicar o movimento no gráfico e aponto alguma tendência. Mas aquilo ali não é assim, eu não sou analista técnico, e eu também não acredito na análise técnica como ancoragem de decisão. Eu acho que a decisão tem que ser baseada no fundamento. E vários comentários aqui, o pessoal muito positivo comenta, né? Qual é o fundamento? Se o Brasil se torna um bom pagador, tem condições, é solúvel, certo? É uma pessoa assim, com um bom nome na praça, digamos assim, ele não vai precisar pagar juros altos no futuro para continuar fazendo seu financiamento público. Então as taxas continuariam a cair, mesmo que a tendência no gráfico mostre o contrário. Quando é que a tendência no gráfico pode mostrar alguma coisa em contrário? Tensões externas no momento. No momento não tem nada no cenário interno. Mas não é uma frase que eu posso bater o martelo, porque daqui a pouco acontece uma caca bem grande lá no Senado ou na Câmara, e aí já viu, né? Pode voltar tudo atrás. Mas quando eu uso esses gráficos, eu sempre deixo os links no vídeo em questão. Tá? Eu acho que é uma boa fonte de informação, eu acho que dá para analisar, mas não é a única. Tá? E eu acho que tem que ter o fundamento como ponto principal e o gráfico para ilustrar, para facilitar o entendimento e a interpretação da tendência. Eu acho que é por aí. Ó, pessoal, um comentário aqui da Helene, ó. Eu vou programar, vou fazer um estudo bem legal dos IPCAs com juros. E ela pergunta na carteira qual seria o percentual a ser alocado. Aí depende do seu prazo e do risco que você pode correr, né? Eu vejo assim que vamos colocar aqui a tela do Tesouro Direto. Se você acha que o IPCA mais 2024 é um papel bem seguro, bem bom, o IPCA com juros para 26 é quase a mesma coisa, certo? Raciocínio muito parecido, a gente pode fazer para o 35 e com relação ao 35, só que a duration dele é menor, eu vou fazer isso direitinho e mostrar para vocês. E o 50 com 45, só que o 50 também tem uma duration bem menor que o 45. Então, gente, mais ou menos caso assim, ó. Qual é o percentual que eu teria em carteira do IPCA 24?
Se eu quero seguir a carteira do Bradesco, 90% IPCA 24, 10% em Selic, eu poderia fazer 45% IPCA 24, 45% IPCA com juros para 26. Não teria problema nenhum, a duration estaria praticamente muito parecida, 10% em Selic, né? Ou pré-22, também pode ser. Estaria tudo muito igual. Ou se você tem o longo prazo, pode usar os outros papéis da mesma maneira, certo? Esse percentual é conforme o risco, e o risco está bem casadinho com o prazo, né, dos IPCAs principais, dos tesouros IPCAs principais, certo? Então é conforme, sendo que esse aqui é o curto prazo, é o menor risco, o 45 é o maior risco, então você traça, e aí o 35 vai ter um risco moderado para alto, dependendo do momento da economia. Outro comentário aqui, gente. Você acha que vale a pena trocar um financiamento de 10,5 mais TR por um IPCA mais 2,95? No curto prazo se mostra muito atraente, porém o risco a longo prazo pode ser cruel. Pois é. 2,95. Isso aí com uma inflação 1,0295 vezes uma inflação de 4%, vamos colocar. Daria 7%, você estaria ganhando bastante com relação a esse de 10,5. Eu acho que vale a pena trocar sim. E é aquela coisa, né? Troca e fica de olho. Se for possível, se a inflação desandar e for possível uma troca futura, de repente tem que fazer isso. Mas o que eu acho mais interessante é o seguinte, ó. Você troca, certo? Você troca e reduza o prazo para pagar menos juros. Sempre reduza o prazo. E tente fazer uma economia do que você teria que calcular daí. Com a redução de prazo, quanto ficaria a parcela nessa taxa aqui? E essa diferença você vai economizar por alguns 2, 3 meses, enfim, e vai amortizar o montante. Vai amortizando o montante a cada 2, 3 meses. Assim você se livra mais rápido da dívida. Acho muito importante fazer isso. Nesse primeiro momento, parece bem interessante economizar 3,5% de juros anuais. Acho que vale muito a pena sim. Claro, porque a pessoa aqui, gente, está falando que ela já tem a dívida. Agora, se eu acho que vale a pena entrar numa dívida dessas, eu acho que nunca vale a pena. Sempre é melhor comprar à vista e chorar o desconto, certo? Chorar o desconto nunca é feio. Feio é pagar mais. Mas a pessoa já está no financiamento, aí valeria a pena sim amortizar o máximo possível, reduzir o prazo, porque juro é tempo, juro paga mais caro quem fica mais tempo, certo? Então essa de reduzir a parcela é jogada de jegue, não faça, certo? Tem que reduzir o prazo. E reduzir 3,5% anual é muito bom sim. Bom, pessoal, para encerrar então esse vídeo, essa nossa sessão de hoje, a Liliane pergunta, será que até 2025 a Selic não aumenta? Eu acho que aumenta sim, eu acho que tem dentro da oscilação natural do mercado. Será que esse aumento vai ser muito grande? Será que vai ser um aumento que foi como foi de 2012, 2013 até 2014? Acho que não, porque para isso depende das condições do país Brasil honrar as suas dívidas, a sua dívida interna. Então, o país paga juros na medida em que há risco de calote, certo? Então, o risco de calote na Argentina está extremamente alto. A taxa deles anda em torno de 70% ou 75%. Já no Brasil a situação é completamente diferente. Então, assim, havendo risco baixo do Brasil dar um calote, as taxas vão se manter baixas. Uma pequena oscilação, acho possível até 2025 sim, mas nada assim, por exemplo, voltar a 2 dígitos, taxa de 2 dígitos. Tô no time que não acredita mais nessa possibilidade. Ok, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.